Durante todo o mês, nós refletimos em 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 18, explicando os significados que estão envolvidos no conceito Jesus é a palavra. Quando João diz que Jesus é a palavra, o que ele queria dizer com isso? E aí eu apresentei para vocês 4 significados que são extraídos do texto para Jesus ser a palavra. Primeiro, quando João diz que ele é a palavra, João está referindo que ele é a palavra pelo qual Deus criou todas as coisas. Segundo, Jesus ser a palavra significa que ele é o cumprimento das profecias de Deus. Terceiro, Jesus ser a palavra significa que ele é a palavra das Escrituras. Assim como o Senhor entregou a sua lei, Jesus é a palavra do Senhor. E hoje, quarto e último, Jesus ser a palavra significa que ele é a palavra de sabedoria. Como eu falei para vocês, esses 2 últimos conceitos são conceitos que envolvem compreensões do Antigo Testamento. Se nós não compreendermos as questões, a gente não entende esses 2 conceitos. Por isso que, para explicar Jesus ser a palavra das Escrituras e Jesus ser a palavra de sabedoria, eu precisei ir ao Primeiro Testamento, pegar o conceito, para que depois a gente pudesse entender o que João está dizendo. Hoje, vou precisar fazer isso de uma maneira mais extensa. O que significa dizer que Jesus é a palavra de sabedoria? E aí o que eu quero fazer? Eu quero começar explicando Provérbios 8, porque entre estudiosos do texto bíblico tem um consenso muito natural. Se você não entende Provérbios 8, você não entende Jesus como sabedoria de Deus. E eu quero que você preste atenção nisso. Muitas das coisas que eu já expliquei estão associadas à sabedoria. Então o que eu quero fazer é começar com Provérbios 8, explicando para vocês o que significa a sabedoria em Provérbios 8, e depois aplicar isso a Jesus para a gente compreender como este conceito era claro para aquelas pessoas que são judeus. Para o judeu isso é muito claro, para nós é que vai ficar claro agora, à medida que nós refletirmos em Provérbios 8. Eu começo com o versículo 1. Escutem, pois, a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. Desculpa. Aí. Bom, a sabedoria aqui está sendo personificada como se ela fosse uma pessoa. Então a sabedoria, que é uma coisa invisível, aqui parece que se tornou alguém. O que a sabedoria está fazendo aqui? A sabedoria está chamando. Então, é como se a sabedoria se tornasse uma pessoa que está chamando. Se eles prestassem atenção, eles ouviriam a voz da sabedoria chamando. E isso aqui carrega algumas perguntas, que são perguntas importantes para nós fazermos. Se a sabedoria aqui é personificada como se fosse uma pessoa, de quem seria essa voz? Quem seria essa pessoa? Quem que ela está chamando? Por que a sabedoria está chamando? E é claro que todas essas respostas estarão no texto, mas por uma questão de tempo, o que eu vou fazer? Eu vou resumir tudo em apenas alguns poucos pontos importantes, para nós entendermos quem é essa sabedoria que está chamando e por que ela está chamando essas pessoas. Eu começo então com uma citação que vai ampliar para a gente a compreensão do que o texto está tratando. Todos os 36 versículos do capítulo têm a ver com o que a sabedoria personificada pode realizar e a fonte de sua autoridade. A sabedoria está chamando essas pessoas e indicando a elas que ouçam o seu chamado, porque essa sabedoria tem algo a dizer a essas pessoas, que se essas pessoas ouvirem, elas vão viver bem. Num caso muito específico aqui, a sabedoria não é uma condição humana.
Não sei se você está acostumado com essa expressão, a gente usava isso muito lá na roça, né? Quando um menino sabia fazer alguma coisa diferente, o pessoal adulto dizia assim, mas esse menino é sabido. O sabido é um sentido para dizer que a pessoa sabe muitas coisas. Então perceba que na compreensão popular, ser sabido ou ter sabedoria é uma capacidade intelectual que algumas pessoas têm. Mas aqui a sabedoria não está relacionada a uma condição humana. Não é uma questão de intelecto. Provérbios quer deixar muito claro que essa sabedoria que está sendo personificada aqui, ela é o próprio Deus. Pastor, mas ele faz isso? Faz. Veja que lindo essa descrição do versículo 22, 23, 30 e 31. E eu queria que você prestasse atenção nessas palavras exatamente porque elas se parecem muito com o que é dito em João. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. E eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade. Fica evidente nessa parte da poesia que a sabedoria não é uma capacidade humana porque ela existe antes do ser humano ser criado. Inclusive o versículo 20, que a Elo acabou de ler, a gente ouve falar que a sabedoria é um arquiteta. Ou seja, quando Deus foi fazer os céus e a terra, ele recorreu à sabedoria para fazer do jeito que foi feito. Então a sabedoria está antes do ser humano ser criado, antes de serem criados os céus e a terra. Ela estava lá sendo usada por Deus para fazer tudo o que foi feito. E se você está lembrado de 1 João, isso pareceu bastante com o primeiro aspecto de Jesus ser a palavra. Mas, voltando aqui a Provérbios, neste momento, o convite que nós lemos no versículo 1 ficou um convite mais interessante. Porque no convite do versículo 1, a sabedoria está chamando as pessoas. Ou seja, aqui, a sabedoria que foi usada por Deus para criar os céus e a terra está chamando as pessoas para ouvir as suas instruções. Está chamando as pessoas para falar com elas. Está chamando as pessoas para desfrutar da sabedoria divina. Por isso que o convite é muito especial. Não é o menino sabido que sabe fazer uma coisa ou outra. É uma sabedoria que o próprio Deus, que criou os céus e a terra, tem, que ele está chamando as pessoas a desfrutarem dela. E perceba que a partir do versículo de número 32, este será o foco do provérbio. Falar sobre como esta sabedoria, que estava com Deus antes dos céus e a terra serem criados, está querendo ser distribuída e compartilhada com essas pessoas pelo benefício delas. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada da casa. A partir deste versículo 32, fica para a gente muito evidente porque que a sabedoria está chamando a atenção dessas pessoas. A sabedoria está chamando a atenção dessas pessoas porque ela deseja fornecer a essas pessoas instruções e conselhos importantes para que elas possam andar no caminho. E quando a sabedoria diz caminho aqui, ela está falando sobre instruções que, se essas pessoas obedecerem, vão levar elas por uma direção de vida. Então a sabedoria está fornecendo para as pessoas instruções sobre como elas devem conduzir as suas vidas, como elas devem guiar suas vidas. E decidindo ouvir a sabedoria e as instruções que a sabedoria fornece, essas pessoas então vão seguir este caminho sábio. E aqui eu queria perguntar um ponto importante para a gente entender
o que o texto está prometendo? Para essas pessoas que ouvirem as instruções da sabedoria e decidirem obedecer à sabedoria, ele faz duas promessas. Quais são as duas promessas feitas a quem seguir as instruções e o caminho da sabedoria? Primeira promessa, felicidade. Segunda promessa, sabedoria. Essas são as duas promessas. E isso aqui é interessante porque dentro do provérbio, a felicidade está relacionada a não sofrer com aquilo que é próprio do tolo. Sabe por que o tolo sofre? Porque ele é tolo. Ele arruma confusão com todo mundo. Ele administra mal o seu patrimônio. Ele não escolhe bem a sua família. Ele arruma confusão com gente perversa. E por causa disso, como é a vida do tolo? Marcado por muito sofrimento e muita dor. Percebe então que a felicidade aqui está relacionada a evitar o sofrimento que está destinado ao tolo. Quando você decide se colocar às portas da sabedoria, para buscar por sabedoria, você então conseguirá a segunda promessa, que é sabedoria. E se tornando sábio, você não vai sofrer aquilo que está destinado aos tolos. Então, as promessas aqui elas são muito práticas. Na sua maneira de viver, você não vai sofrer de maneira desnecessária e nem vai se tornar um homem tolo. Se você obedecer às instruções da sabedoria, além de ser feliz, você ainda vai se tornar uma pessoa sábia. Agora, preste atenção neste ponto, porque esta promessa é uma promessa que está sendo feita para pessoas que diariamente ficam às portas da sabedoria. Então, sabedoria não é uma palestra de meia hora que você assiste e você sai de lá dizendo: pronto, ouvi tudo que precisava em meia hora, estou pronto para arrasar o mundo. A sabedoria divina, ela é acessada para aqueles que todos os dias se colocam às portas da sabedoria, procurando aquilo que a sabedoria tem para lhes instruir. E aí o que o versículo de número 35 e 36 vão fazer? Vão dizer que aqueles que se colocam às portas da sabedoria, procurando se tornarem sábios, acabam encontrando a sabedoria. Pois quem me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam, amam a morte. Por que o versículo 35 e 36 são tão importantes dentro da explicação que estou fornecendo? Porque esses dois versículos esclarecem duas coisas sobre a sabedoria. Primeiro, a sabedoria está disponível para todas as pessoas. Sabedoria não é uma coisa assim para alguns, sabe, que a gente olha e fala: ixi, esse é sangue azul, essa é uma pessoa diferente, esse já nasceu sabido. Alguns são sábios e outros são tolos. Não, a sabedoria está disponível a todos que se colocam à porta da sabedoria. Segundo, a sabedoria não é uma capacidade humana, a sabedoria é o próprio Senhor. Por isso que ele diz que aquele que encontra a sabedoria encontra o quê? A vida. Se você encontrou a sabedoria, você encontrou a própria vida. Mas aqueles que não encontram a sabedoria ou rejeitam a sabedoria, acabam prejudicando a sua própria vida, que seria o sentido de você ir à morte. Então aqui fica muito claro para nós que a sabedoria não é uma capacidade humana. A sabedoria é um encontro com o próprio Deus, que vai dar a nós a vida que nós estamos procurando e que vai causar prejuízo àqueles que rejeitam ou desconhecem a sabedoria. Com essas palavras aqui, começa a ficar claro para nós quem é esta sabedoria que o provérbio está anunciando. Veja, ele está falando da sabedoria divina, que era invisível e que a gente nunca viu,
mas a sabedoria personificou em alguma coisa que pode ser visto. Quem é esta sabedoria que se personificou e que agora dá para ver? Você consegue imaginar? Com uma palavra, quem é a sabedoria? Deixa eu explicar por que eu estou rindo. Quem lembra da segunda pregação, os nomes de Deus, lembra? Que eu falei que às vezes a gente não consegue distinguir os nomes entre Senhor, Espírito e Jesus. O que eu não esperava numa resposta a essa pergunta? Que vocês dissessem o nome Jesus. Por quê? Porque ninguém conhece Jesus ainda. Ele não se materializou, ele não nasceu. Então o texto está falando de alguma coisa conhecida por aquelas pessoas que se materializou e que eles sabiam que aquilo que dava para ver era a sabedoria de Deus personificada. Bom, se você não descobriu, agora você vai descobrir. Ao conectar vida e morte à obediência aos seus ensinamentos em Provérbios, a sabedoria personificada adota uma posição que é aplicada à Torá divina, os mandamentos e estatutos de Deus. A sabedoria personificada assume o mesmo grau de importância que está conectado apenas à Torá divina. No começo de Provérbios foi dito que a sabedoria personificou, que a sabedoria tem instruções, que aqueles que seguem as instruções da sabedoria alcançam vida. E estes judeus que leram este provérbio compreenderam de maneira muito clara que a sabedoria que diz respeito à lei do Senhor. Porque, afinal de contas, foi o próprio Deus que nos entregou a lei. E o que a lei tem para nós? Instruções. E o que vai acontecer com a gente se a gente obedecer à lei do Senhor? Nós alcançaremos vida. E o que acontecerá com a gente se a gente desprezar a lei do Senhor? Nós vamos prejudicar as nossas próprias vidas. Então, quando alguém decide obedecer à lei do Senhor, naturalmente o que essa pessoa está fazendo? Se colocando na porta da sabedoria, pedindo ao Senhor que indique o caminho certo. Portanto, para essas pessoas, a sabedoria tem a ver com a lei que Deus revelou, que dá para ver, que dá para seguir, que dá para orientar a vida deles. É na lei do Senhor que nós vamos receber essas instruções. O que é que João faz? João pega todos os conceitos presentes aqui em Provérbios capítulo 8 e aplica no seu evangelho no capítulo 1. Assim como a sabedoria, que foi arquiteta na criação, Jesus também estava lá na criação dos céus e da terra. Assim como a sabedoria, que fornece instruções e promessas ao povo do Senhor, Jesus, que foi a pregação do domingo passado, fornece instruções e promessas ao povo do Senhor. Nos dois casos, cada pessoa precisa decidir como vai lidar com a sabedoria de Deus. O que João está fazendo então? Lembra que na semana passada eu expliquei para vocês que na visão do Sinai Deus entregou a lei, mas que agora, ao invés de entregar a lei, Jesus entrega Cristo como a palavra? Então, se Cristo é a palavra, ele também é a sabedoria de Deus. E é este conceito que João está explorando aqui. E por isso que é tão necessário entender os conceitos de Provérbios, porque exatamente tudo que é dito sobre a sabedoria está relacionado com Jesus. Qual é o ponto que eu quero destacar de João, que mostra Jesus como sendo a sabedoria? O ponto, como as pessoas se relacionam com a sabedoria. O mesmo ponto que eu expliquei aqui de Provérbios. Se você seguir a sabedoria, você vai alcançar vida. Se você rejeitar ou desconhecer a sabedoria, você vai prejudicar a sua própria vida. Veja como João aplica isso, colocando Cristo como a personificação da sabedoria e a maneira como as pessoas lidaram com Cristo. Aquele que é a verdadeira luz
que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Este é o quarto significado de Jesus ser a palavra. Jesus ser a palavra significa que ele é a sabedoria do Senhor. Tudo aquilo que está relacionado à sabedoria em Provérbios 8 se aplica a Cristo Jesus. E parece que a intenção de João aqui no Evangelho é exatamente mostrar que Cristo é a personificação da sabedoria. E mais, João pretende deixar muito claro que isso é possível por causa da fonte da autoridade que Jesus tem. Por causa daquilo que Jesus pode fazer pelas pessoas. O que nós acabamos de ler é um exemplo disso. O que é que Jesus pode fazer pelas pessoas? E aí João apresenta dois quadros diferentes. Primeiro, aqueles que desconhecem a Jesus ou rejeitam a Jesus. São duas possibilidades distintas. Ou você desconhece, o que é desconhecer? Você não sabe que Jesus é sabedoria, você não obedece às instruções de Jesus porque você não sabe. Ou você rejeita porque conhecendo você não concorda. Nesse mesmo caso aqui, é dito que essas pessoas prejudicam a si mesmo. Porque ele é a sabedoria personificada que veio do Senhor dizendo: olha, eu tenho um caminho para vocês. O que as pessoas fizeram com o caminho que Deus enviou? Rejeitaram o caminho. Não, nós não queremos esse caminho. Mas depois de falar sobre aqueles que rejeitaram ou desconheceram a Jesus, João apresenta a segunda atitude, que é a atitude daqueles que decidiram obedecer, se colocar às portas de Jesus. Inclusive, é aqui em João que ele chama de Jesus de porta. E não é sem intenção. Porque se ele é a sabedoria de Deus, assim como em Provérbio, as pessoas precisam estar às suas portas esperando que ele faça alguma coisa por elas. E aqueles que se colocam às portas de Jesus, aqueles que decidem obedecer a Jesus, Jesus faz uma promessa a essas pessoas. Eles receberão o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é a mesma coisa que a sabedoria está fazendo em Provérbios 8? O que nós percebemos então para concluir aqui a explicação e partir para as aplicações? A sabedoria do Senhor sempre se manifestou para o benefício do povo de Deus. Agora que vocês têm uma aliança com o Senhor, agora que vocês vão viver com o Senhor, como é que vocês podem viver de maneira que vocês não atraiam a ira de Deus? Como é que vocês podem viver de maneira que vocês agradem o Senhor? E a sabedoria de Deus é esta capacidade que Deus vai dar a essas pessoas para eles viverem de maneira adequada diante de Deus. Tanto em Provérbios quanto em João, a sabedoria do Senhor se manifesta mostrando um caminho de vida que diz às pessoas: essas são as instruções que vocês precisam seguir. Seguindo essas instruções, vocês viverão de maneira digna. Sabendo disso, eu queria então fazer algumas aplicações sobre como esse texto nos desafia hoje. Primeira aplicação. Você precisa tomar cuidado com aquilo que enturva seu entendimento para obedecer ao Senhor. No texto de Provérbios que eu expliquei para vocês, foi dito que a sabedoria está chamando. Vem! Quem está chamando? Sabedoria de Deus. A mesma sabedoria que criou os céus e a terra. Venham, obedeçam às minhas instruções. Mas o mesmo texto de Provérbios diz que existem pessoas que rejeitaram o caminho da sabedoria. E por que essas pessoas rejeitaram o caminho da sabedoria? Por dois motivos. Primeiro, porque elas desconheciam a sabedoria. Como eu posso ficar sábio? Tomando conselhos com os ímpios. Este é uma realidade bíblica. Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 72, são salmos que falam sobre isso.
Pessoas que olhavam os ímpios e pensavam, como é que eu alcanço a sabedoria? Tome conselhos com os ímpios. E por isso que a Bíblia faz questão de dizer, não se assente no caminho dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque eles não têm sabedoria para lhe fornecer. Então, haviam pessoas que achavam que poderiam encontrar sabedoria em todos os lugares. A sabedoria clama pelas ruas. Você já ouviu essa expressão? Então, já que clama pelas ruas, eu posso encontrar sabedoria em qualquer lugar. Achando isso, eu nunca encontro a sabedoria. Porque a sabedoria está na lei do Senhor. Segundo motivo por que eles não se tornaram sábios, porque além de procurar no lugar errado, quando encontravam o lugar certo, alguns deles faziam o quê? Rejeitavam. Não, eu não quero. Se for para obedecer regras, eu não quero ser sábio. Eu quero viver do jeito que eu acho mais adequado. E aqui a minha aplicação está exatamente nesse sentido aqui. O que é que impede você de se tornar uma pessoa sábia? Primeiro ponto, desconhecimento. No domingo passado nós fizemos esse exercício prático. Eu listei 5 frases e perguntei a vocês, qual dessas frases está na Bíblia? E eram frases interessantes, não eram? Que até pareciam frases retiradas da Bíblia, mas só que nenhuma delas era da Bíblia. Porque parece, mas não é. Ou seja, quando você não conhece o Evangelho, acaba que você não consegue obedecer a Cristo. Segundo ponto, o segundo motivo por que pessoas não conseguem obedecer a Cristo é por causa do seu próprio orgulho. E você já viu como nós somos orgulhosos? Quando se trata de saber de coisas, nós somos muito orgulhosos. Qual foi a última vez que você disse, eu não sei? Por exemplo, vai chover hoje. Você diz, eu não sei, ou você diz sim ou não? E o dólar, o que vai acontecer com o dólar? Você diz, eu não sei, ou você diz sim ou não? Nós somos assim para praticamente tudo. Podem nos perguntar sobre todas as coisas, que a gente sempre tem uma resposta na ponta da língua. Por quê? Porque nós somos muito orgulhosos em relação ao conhecimento. A gente acha que sabe de tudo. E por isso mesmo que é tão fácil gravar conteúdos falando de qualquer coisa. Você pode, por exemplo, gravar conteúdos falando sobre saúde, mesmo não tendo formação nisso. E as pessoas vão dizer, nossa, que conselho bom. Ele disse que comer 30 ovos por dia vai ajudar no meu condicionamento físico. Mas de onde você tirou essa informação? Não, eu tirei porque eu vi alguém falando e estou reproduzindo aquilo que eu ouvi. E se torna o quê? Convicção. Qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente chega diante do Evangelho, a gente tem 2 opções. Ou a gente acredita no que o Evangelho está dizendo, ou a gente acredita naquilo que a gente acha. E geralmente, o que você acha que as pessoas fazem? Seguem o caminho do que elas acham. Elas criam convicções sobre absolutamente tudo, mesmo que nunca tenham visto isso na Bíblia. É pura convicção. Não, pastor, eu tenho certeza que se alguém cair para trás é demônio. Mas de onde é que você tirou isso, irmão? Eu tenho experiência espiritual, pastor. Mas não é assim que funcionam as coisas de Deus, não, irmão. As coisas de Deus não funcionam pelas nossas percepções e pelas nossas crenças pessoais. As coisas de Deus se baseiam no que Deus nos deu como instruções na sua palavra. E por isso que muitas pessoas rejeitam o Evangelho. Porque ouvindo as instruções de Deus, elas vão dizer, não, isso aí eu não estou disposto a fazer. Eu lembro que um dia eu estava conversando com uma jovem numa igreja local onde eu pastoreei, e ela falando como ela estava sedenta para conhecer mais o Evangelho e seguir a Jesus. E aí eu usei um exemplo simples, desse assim, bem pesado, mas simples. Eu falei, você está disposta? Estou, pastor, agora eu virei crente. Minha vida agora é outra. E se alguém bater na sua face direita, o que você faria? Ah, não, aí é outra história. No rosto que mamãe fez, ninguém encosta. Se encostar, o negócio vai pegar fogo. Não, mas aí eu expliquei o Evangelho. Não tem essa não. Aqui no meu rosto,
eu aceito qualquer coisa menos baterem no meu rosto. Isso não estou disposto a aceitar, não quero nem saber disso aí que o senhor está falando. Naquele momento, as convicções pessoais dela eram mais importantes do que aquilo que o texto dizia. E orar pelos seus inimigos. Os meus inimigos, eu quero que eles queimem no fogo do inferno. Não, mas não quero, nem ler versículo bíblico para mim. Eu quero que morra mesmo. Não, mas não é assim que a gente trata os nossos inimigos. Você não trata assim, eu trato do jeito que eu quiser. Não é verdade? Porque você está rejeitando as instruções bíblicas porque você é soberbo, orgulhoso. Porque você considera a sua própria sabedoria mais sábia do que a sabedoria divina. Todos nós temos áreas das nossas vidas que são difíceis de lidar. Todos nós. Todos nós temos os nossos dogmas pessoais. Coisas que a gente não se sente bem se fizer e coisas que a gente se sente bem fazendo. Por exemplo, pastor, eu não me sinto bem dormindo sem camisa. Eu sinto que se Jesus voltar, eu vou ficar se eu dormir sem camisa. Então, eu durmo como? De camisa. Porque eu tenho que estar pronto para me encontrar com ele. E em relação às ordens de Jesus, se obedece? Ah, não, mas eu durmo de camisa, então já deve ser suficiente. E a gente acha que isso é bom. São ordens que nós mesmos criamos, nós mesmos inventamos e achamos que Deus está olhando para nós dizendo: é isso mesmo, eu vou mudar a sabedoria divina só para agradar você. Só porque você acha que isso é o certo a se fazer. Não é assim que as coisas funcionam. Então, nessa primeira aplicação, eu quero que você tome cuidado com isso. De vez em quando nós somos confrontados com a verdade do Evangelho. De vez em quando o Evangelho chega diante de nós e diz: isso que você está fazendo é o que um tolo faria. Alguém que segue o caminho da sabedoria não faria isso. A gente entra em choque existencial. Mas eu fiz isso a vida inteira. A vida inteira eu contei mentira. Nunca foi um problema. Por que agora vai ser? Aí a gente fica nessa crise. Para de mentir ou continua mentindo? Esse é o momento que nós temos que lidar com a sabedoria de Deus. Você rejeita ou você aceita a sabedoria de Deus? Segunda aplicação. A vida acelerada pode acabar levando você à ruína, que é destinada aos tolos. Em Provérbios foi dito que aqueles que diariamente, você sabe o que é diariamente? Todo dia. Aqueles que todos os dias se colocam diante da porta da sabedoria, uma hora a porta da sabedoria abre para essas pessoas. Isso para nós é um problema, porque nós viramos a sociedade da tedização. Você já ouviu falar dos programas TEDs? Eles chamam um especialista que em 15 minutos vai falar uma coisa que você nunca ouviu na sua vida inteira. E aí depois criaram plataformas que em 30 segundos você vai ouvir coisas que você nunca ouviu na sua vida inteira. E nós passamos a ser assim. Pessoas que acham que nós podemos mudar a nossa vida em um dia. Um dia é suficiente para mudar minha vida. Mas se nada acontecer, eu vou fazer do meu jeito. Isso aqui é para você refletir. Quantas vezes você já veio para a igreja falando isso? Se Deus não fizer alguma coisa hoje, vou fazer do meu jeito. Quantas vezes você já entrou aqui querendo chutar o pau da barraca dizendo: não quero saber, ou faz hoje, ou eu faço. E nós nos tornamos o quê? Impacientes. Sabe quem que é impaciente? O tolo. O tolo é que é uma pessoa que não está nem aí com as consequências. Se você deseja desfrutar da sabedoria divina, você precisa se colocar todos os dias diante de Deus. Até a hora que a porta da sabedoria se abrir. Pastor, o senhor tem essa chave para acelerar? Não tem. Não sei quando isso vai acontecer. Mas o que nós precisamos é aprender a ser pacientes. Meu Deus, tem tanta coisa em jogo. Por que eu vou botar em prejuízo a minha vida por causa da minha impaciência? E é isso que eu estou dizendo nessa aplicação. Essa vida acelerada
de querer tudo agora. Tem que ser essa semana. Tem que ser nesse culto. Essa mania nossa acaba nos fazendo sofrer de maneira desnecessária. Pastor, o senhor falou, mas não adianta. Eu tomei uma decisão hoje, eu saí de casa falando com Deus. Amanhã vou fazer do meu jeito. Se ele não resolver, eu resolvo. É assim mesmo que o tolo responderia. Isso é uma advertência séria do Senhor para a sua vida. Você já parou para pensar quanto sofrimento você passou porque você foi impaciente? Porque você tomou decisões sem Deus lhe dar condições de decidir de maneira adequada? Fica ali, Senhor, estou aqui de novo. É diariamente que tem que ficar à porta da sabedoria? Estou aqui de novo. É uma decisão importante. Eu não posso tomar uma decisão importante sem uma instrução importante. Porque quem não se preocupa com as consequências é o tolo. O tolo ri do perigo como se o perigo não tivesse importância. Como você está hoje? Você está impaciente? Como está a sua vida agora? Você teria condições de esperar mais 30 dias por uma resposta do Senhor? É só pensar nas consequências de agir com imprudência. Meu irmão, a imprudência é um sofrimento desnecessário. Pastor, mas eu esperei, nada aconteceu. Não, é você que foi impaciente. As coisas com o Senhor não são assim. E sabe o que é pior? Depois a gente queria voltar no tempo. Ah, se eu soubesse que ia dar errado, eu não tinha feito. Agora já foi. O que você tem que aprender? Que na próxima oportunidade fique lá na porta, ó. Ei, Deus, abre a porta. Quem é? Sou eu. Estou clamando por sabedoria. Bom, então fica um pouquinho mais. Vou ficar. Amanhã eu estou aqui de novo. Até o dia que a sabedoria me encontrar. Isso vai lhe dar uma vida feliz. Porque você não sofre com os sofrimentos que estão destinados ao tolo. Então, meu irmão, dá uma freada. Porque nós achamos muito que a vida é oportunidades. Pastor, a oportunidade chegou e me disseram que essa é a última chance. Sabe quem fala isso? Vendedor. Você vai lá comprar um carro, o vendedor diz isso, ó, só tem um carro. Se você não comprar essa unidade, acabou. Eu e o irmão Simar fomos dar um susto na pobreza semana passada e fomos olhar um carro. A pobreza ficou com susto da gente. Meu Deus, o que eles estão fazendo? Eu falei, calma, pobreza, só pode assustar. O vendedor falou para mim, se você for embora, eu não consigo garantir esse carro. Eu falei, tá bom, mas você vai perder? Eu falei, não, eu não vou perder. Eu vou ganhar a oportunidade de não me endividar. Não, mas só tem essa unidade. Não tem problema. Nesse valor aí eu compro o carro que eu quiser, meu amigo. Eu não tenho como fazer um compromisso com você aqui agora. E as pessoas acham que as coisas têm que ser decididas assim, ó. Faz. Não, calma. Mas só tem uma vaga. Tá, mas se não tiver como bater na porta da sabedoria e esperar por ela, essa vaga não era minha. Porque as consequências da decisão errada, eu não quero colher. Você tem paciência? Deus tem paciência para lhe dar. Quando você confia no Senhor, você acredita que Ele tem o melhor para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Se Deus tem o melhor para a sua vida, é melhor esperar. Aleluia. Corre não. Deus está cuidando de você. Ele não é Senhor sobre sua vida? Então espera no Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Fica lá na porta dele todo dia. Estou aqui de novo. Porque eu confio no Senhor. Eu não quero ser como os tolos que sofrem pela imprudência. Terceira aplicação. Na vida espiritual, conta mais a frequência do que a intensidade. O que eu estou querendo dizer aqui é que a sua vida espiritual precisa ser marcada pela frequência. Se nós precisamos estar diante do Senhor todos os dias, às vezes nós queremos impressionar o Senhor pela intensidade. A gente chega num culto de domingo,
a gente chora, se emociona, bate palma, levanta a mão, dá tudo. Sai daqui assim suado. Hoje eu dei tudo. Tudo que eu trouxe eu deixei aqui. Só que quando é que você vai voltar na presença do Senhor de novo? Domingo que vem. E aí você começa a achar que isso é o que o Senhor está querendo. Intensidade. Quando você vier aqui, dê o máximo. E no resto não me importa. Viva a sua vida do jeito que você quiser. É aí que nós erramos e erramos feio. Porque se você quiser estar diante do Senhor de maneira adequada, você precisa fazer isso todos os dias. Você já prestou atenção que nós somos assim em relação a problemas? Tem situações que são engraçadas. Por exemplo, crise de casamento. Casal entra em crise. Um dos dois decide se divorciar. Aí, assim, geralmente, um dos dois fica mais crente. Começa a fazer campanha de oração, vir em todos os cultos, jejuar todos os dias, orar. Aí você fala, o que está acontecendo? Você não era assim. A gente só via você domingo, você está pedindo para criar mais um culto. Ah, pastor, porque se Deus não fizer alguma coisa, vai acabar com tudo. Não, mas sempre foi assim. Não é agora que você está diante das crises que as coisas mudaram. Nossa vida sempre dependeu de Deus. Mas aí, quando o negócio passa, o que a gente volta? A gente volta à intensidade. Não, eu vivo 6 dias, um dia, eu vou lá e dou tudo para Deus. Eu levo até uma oferta. Ele fica até feliz quando eu vou lá. É aí que você se engana. Se você quiser uma vida de qualidade, todos os dias você deveria se colocar diante do Senhor. Todos os dias. A sua vida espiritual não pode ser uma vida infrequente. E é isso que fazem os congressos serem tão marcantes. Você já viu como é que é congresso? O mesmo irmão que está aqui na igreja, quando vai para um congresso, você fala, trocaram a pilha, tiraram uma amarelinha e botaram eucalina? Lá na igreja, o irmão pede para ficar em pé, ele não fica. Pede para bater palma, ele não bate. Pede para vir à frente, ele não vem. No congresso, parece que ele está dando tudo de si. Você fala, o que aconteceu, irmão? Você está empolgado, não está? Tô, pastor, vou sair daqui com milagre. Acaba o congresso, volta aquela vida apática, tem que esperar o próximo ano para voltar à intensidade. E aí nós começamos a achar que isso é suficiente. Não é. Se você quer viver com qualidade diante de Deus, se coloque diante dele todos os dias. Todos os dias ore ao Senhor. Todos os dias agradeça ao Senhor. Todos os dias apresente as suas petições a Deus. Todos os dias cante hinos que glorifiquem o nome dele. Faça isso todos os dias e uma hora a porta da sabedoria se abre sobre você. Uma hora a graça de Deus vem sobre sua vida. Mas do jeito que a gente está levando as coisas, é impossível. De vez em quando você aparece na presença do Senhor e você acha mesmo que isso vai mudar a sua vida? Não vai. Então é importante nós considerarmos isso. Como anda a sua vida espiritual? E aqui não existe termômetro. Porque eu estou falando de você e a sua comunhão com Deus. Como é você quando não está na igreja? Quando você não está aqui no templo, você ora ao Senhor também? Quando não está no templo, você canta hinos ao Senhor também? Quando não está no templo, você busca a face do Senhor também? Se você não faz, essa é uma recomendação pastoral. Faça isso todos os dias. A vida espiritual é marcada por frequência. Você já parou para pensar nisso? Amanhã de manhã, você lá na sua casa orando, e os céus se abrem sobre sua casa e muda a história da sua vida? Pastor, Deus pode fazer isso? Pode. Então não espere chegar domingo à noite. Não espere chegar ao próximo congresso. Busque a Deus todos os dias, esperando que a misericórdia dele se revele todos os dias sobre você. Quarta aplicação. Aqueles que se dedicam a Jesus, que é o caminho do Senhor, alcançam suas promessas. Se Jesus é a personificação da sabedoria de Deus, assim como a sabedoria faz promessas, Jesus também tem promessas.
Isso está muito claro em João 15, eu não vou ler, porque senão vai ficar muito longo, mas lá em João 15, eu queria chamar a sua atenção apenas para este grifo. Jesus vai falar sobre obedecerem aos seus mandamentos, que é a mesma coisa que a sabedoria tem. A sabedoria tem instruções, obedeçam às suas instruções, e Jesus, como a sabedoria, também tem instruções. E assim como a sabedoria fez promessas em Provérbios, Jesus faz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão repletos da minha alegria. Onde você está procurando alegria? Isso aqui é um ponto importante para nós aqui agora. Porque talvez nós estamos achando que o que nós estamos procurando não está em Deus. Ah, pastor, eu estou procurando no emprego dos meus sonhos. A hora que eu achar o emprego dos meus sonhos, eu vou ser uma pessoa alegre. Pastor, é férias. O dia que eu tirar férias, pastor, você vai ver como eu vou até voltar sorrindo de novo. Pastor, é janta. A hora que eu jantar hoje, bater a boia, eu fico alegre automaticamente. E nós começamos a depositar nas expectativas da vida as nossas alegrias. E nos frustramos. Por que nos frustramos? Porque nenhuma das coisas dessa vida podem nos dar alegria. A alegria que nós estamos procurando, ela só pode ser dada por Jesus Cristo. E ela será dada por Jesus Cristo quando nós decidimos obedecer a Ele. Quando você ficar todos os dias na porta da sabedoria, uma hora a porta se abre sobre você. E enquanto isso não acontece, o seu coração vai sendo repleto de alegria. Irmão, essa é uma cena importante dentro da vida cristã. Cristão em casa, cantando hinos e chorando, apresentando seus pedidos a Deus. Essa é uma cena importante que nós não podemos perder. Porque a vida cristã tem sido isso durante muito tempo. Você vai à casa de um irmão, ele está chorando e cantando e apresentando todos os seus pedidos a Deus. E quando a gente encontra o irmão, a gente nem sabia que ele tinha problema. Rapaz, irmão, a gente vê sempre você alegre. Eu nem sabia que sua vida era assim. Então você passa por problema também? Passa. Se eu te contar os meus problemas. Eu contei para um cavalo, o cavalo piorou. Eu passo muito problemas. Mas por que você não parece ser uma pessoa triste, amargurada, angustiada? Simples. Porque a minha alegria não depende dos meus problemas, nem das minhas circunstâncias. A alegria que nós estamos procurando está no Senhor. Eu quero fazer uma última aplicação, mas antes eu preciso fazer uma oração por você. Como está seu coração hoje? Quanto de angústia e de aflição está aí na sua vida? E às vezes você já até marcou um plano como resolver essa aflição. Pastor, eu estava pensando que se 3 pessoas morressem, a minha vida seria melhor. Não vai resolver absolutamente nada. Pastor, eu estava pensando que se eu casar, minha vida seria melhor. Não. Pastor, eu estava pensando que se eu comprasse um carro hoje, que nem disse o Delilan, se eu tivesse um CPF para passar um carro, minha vida seria melhor. Eu queria orar por você para que essa semana você experimentasse isso lá na sua casa, na sua vida devocional. Acredite nisso que eu estou pregando e durante essa semana você vai reservar um tempo diário para orar e para cantar hinos a Deus, todos os dias. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, sentado como você está. Senhor, nós acreditamos que o teu Filho Jesus é a sabedoria personificada de Deus. Esta semana nós queremos nos colocar diante da sabedoria. Esta semana nós queremos reservar tempo para estarmos em tua presença. Estamos pedindo que o Senhor cumpra isso que está em sua palavra. Esta alegria que nós estamos precisando, Senhor, para que essa angústia se vá. A alegria que nós estamos precisando para conseguir lidar com a vida difícil do jeito que ela está. Que o teu Filho Jesus Cristo entregue a cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão essa experiência de desfrutarmos da alegria que só o Senhor tem para o seu povo. Invade, Senhor, as nossas casas, a nossa vida, a nossa família, com esta presença maravilhosa e traz a alegria do céu.
Faz algo diferente em nossa família esta semana. Faz algo diferente em nossa vida esta semana, Senhor. Para que possamos perceber que este é um caminho seguro para podermos andar. O caminho da obediência a Cristo. Eu estou orando pelos meus irmãos porque eu acredito que o Senhor pode mudar as nossas vidas. E assim eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu encerro com esta última aplicação e faço então minha última oração. Jesus é a porta de acesso à sabedoria do Senhor. Esse é um outro ponto que apenas João dá esse destaque e eu considero um destaque importante. Porque se em Provérbios 8 a sabedoria tem portas e diariamente as pessoas são desafiadas a ficarem na porta da sabedoria, aqui em João, Jesus também é uma porta. João capítulo 10 é o texto que fala sobre isso. Nós não vamos ler, mas eu queria chamar a sua atenção para isso. Porque no versículo 9 diz, sim, eu sou a porta. E por que eu queria chamar a sua atenção para o versículo 9? Porque aqui em João 10, duas figuras proeminentes aparecem na cena. A porta e o ladrão. A porta é Jesus. E se você entrar pela porta que é Jesus, onde você vai chegar? No aprisco das ovelhas, no lugar onde Deus pastoreia o seu povo. E quem é o ladrão? O ladrão é aquele que ensina um caminho até o aprisco, que não passa pela porta. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Todos os caminhos levam até Deus. Sabe o que é que João 10 está dizendo? Que quem diz isso é um ladrão. E sabe por quê? Porque você vai seguir todos os caminhos. E o que o ladrão faz pelas pessoas? 3 coisas. Versículo 10. Primeiro, rouba. Segundo, terceiro, ué, mas era um caminho que levava até Deus. Mas se não é um caminho que passa por Jesus, é isso que o ladrão faz por você. E isso é um problema para nós, porque nós temos ouvido muitas coisas sobre sabedoria. Livros, palestras, conselhos. Nós vivemos na era do coaching, né? Fala tanto contra o coach, porque parece que essa é uma tendência. Como impactar a sua vida de maneira significativa com 3 coisas. 2, 5, 10, um livro, um final de semana, uma viagem, uma pirâmide para você pagar todos os meses. Enfim, a gente vai consumindo essas coisas e elas são prejudiciais exatamente porque elas não levam onde elas prometem. A única maneira de acessar a sabedoria divina é passando por Jesus, que é a porta. Se alguém lhe prometer um caminho diferente, essa pessoa é um ladrão sobre sua vida. Pastor, o senhor acabou de orar aí pedindo que essa semana eu tenha uma semana incrível. O que é que eu preciso fazer? Faça um pudim. Sai com os meninos para passear. Faz uma janta para o seu marido. Dá um presentaço para a sua esposa. Como você poderia me chamar? Ladrão. Seu ladrão. Você está me prometendo aquilo que essas coisas não vão dar. Porque nós não vamos encontrar sabedoria divina no pudim, na janta, no presente, no passeio. E a gente vai se enganando com isso. Pastor, dá um conselho para mudar a minha vida. Só tem um. Entre por Jesus, que é a porta. É isso. Nós não temos outra alternativa. Agora, é claro que existe a sabedoria humana. E aqui em Provérbios ele é chamado de tolo exatamente por causa disso. Porque o tolo acha que ele pode ser mais sábio do que Deus. Mas ele não pode. Fique de pé. Eu queria encerrar orando por você neste momento. Eu queria então orar para que você experimentasse as dimensões de Jesus como palavra de Deus. Ó Deus, neste momento nós estamos pedindo ao Senhor que nos ajude